Vamos que vamos. Segunda sessão. Pega aí os caderninhos. Como é que escreve aquilo mesmo, hein? Ah, então, não esquenta muito sobre como escreve, não. Se esquenta mais como se fala. E as pronúncias que eu fiz parece que não estão muito adequadas. Eu já ouvi um indiano falando e ele fala bem diferente. Ele fala tipo tarpa cacafa. Então, releva. Depois a gente vê isso, quando a gente estiver mais avançado, a gente entra nesse detalhe mais minucioso. Alguém está pensando alguma coisa nesse calor? Então, porque, assim, você estava falando que primeiro a gente devia, em outro momento, né, se preocupar com vata, depois pitta, depois kapha, em ordem de Isso. tratamento. Isso. Mas aí, agora você colocou de trabalhar essa base Do Apana, linha, do Ranjaka e do Avalambaka. o fígado, que é O pulmão, o estômago e o intestino grosso, que é o Panchakarma. Se você for ver, o Panchakarma mira ali. No excesso de muco, no excesso de bile, no excesso de secura no teu intestino grosso. Gratidão. Então, o que o Panchakarma faz? Ele fala, olha, você só vai conseguir sustentar os doshas adequadamente se a pedra fundamental de sustentação está bem feita. E aí ele vai lá e mexe. Por isso que as pessoas, apesar de você não ter mexido muito naquilo que a pessoa estava te pedindo, você resolve aquilo porque você tira o lixo de dentro de casa. É muito difícil você ter um sistema saudável se ele está intoxicado. Essa é a perspectiva do Ayurveda. É simples, né? Mas é isso, a Ayurveda é. Se você está intoxicado, dificilmente teu metabolismo vai estar funcionando bem. E o que a gente faz? Se o sistema está muito intoxicado, você desintoxica. E aí entra o processo do Panchakarma, que é purgar fica isso. mais fácil inserir novos hábitos, como a meditação. Além de inserir novos hábitos, a pessoa fica mais inteligente, no sentido de que a ama é burrice. E com muita toxina, a pessoa, o discernimento dela fica eclipsado. E com o discernimento eclipsado, dificilmente ela vai apreender aquilo que é bom a ela. O ama funciona assim, ele toma comportamentos que faz com que ele ganhe amiguinhos novos. Eles são que nem gremlins. Então, assim, se ele sabe que tem uma água que vai jorrar em cima de um monte de gremlin bonitinho e deixar eles maldosos, ele vai lá e faz isso. Então não adianta nessa hora que a pessoa está com um sistema todo emporcalhado, ficar conversando com ela sobre como é importante ser saudável. A gente vai ver mais pra frente que existe sattva, rajas e tamas. E uma parte importante do teu papel como terapeuta é, quando você olha para a pessoa, você tem que, de cara, ter uma boa noção se ela está no estado satívico, no estado rajásico ou no estado tamásico. Porque sem isso, você vai ter um processo terapêutico falho. Mesmo que você tenha o conhecimento completo do que você precisa fazer, um diagnóstico completo, assim, perfeito, o tratamento perfeito, a terapêutica não vai funcionar. Você precisa saber funcionar no sistema de modulação que a pessoa está. Se a pessoa está num estado muito desesperado, muito angustiado, dificilmente você fala, tá tudo bem, isso faz parte do universo, a vida é assim, ela transforma, às vezes ela vem e destrói, mas no fundo das contas tudo é divino, é grato, então para que se preocupar? A pessoa no estado rajásico tamásico jamais vai ter a possibilidade naquele momento de aquilo fazer algum sentido. Da mesma forma que quando você estiver tratando uma pessoa que esteja num estado assim, muito equilibrado, mas com alguma questão, sei lá, congênita, alguma coisa grave que esteja acontecendo, você chegar e falar, você tem que fazer isso, não sei o que lá, não sei o que lá. Ela vai falar, que isso? O que essa pessoa está achando que eu sou? Sabe, tipo, eu medito todo dia, essa pessoa grita comigo. Entendeu? Então, você precisa entender como estar no mesmo sistema de modulação que a mensagem vai poder ser recebida. Tá? Então, duas coisas. Saber fazer uma faxina. 2, saber como mostrar para aquela pessoa que a faxina é importante. E aí é prática. Você vai aprendendo todo dia. Como perceber melhor, como comunicar melhor, como sintonizar melhor. Tá? Então, a ideia é,
A pessoa está perdendo tecido? Não, beleza. Então, voltamos ao padrão normal. Aí, o que você faz? Ela está muito intoxicada? Ah, está muito intoxicada. Então tem que digerir a ama. Não está muito intoxicada, vamos para frente. Bom, quais são os doces que estão em desequilíbrio? Tá, Vata, Pitta e Kapha. Mas qual desses pedaços está em desequilíbrio de fato? Porque senão, por exemplo, se a pessoa está com, só para pegar um exemplo aqui que está bem contemporâneo, com a pele dela muito quente, e você está principalmente tratando, sei lá, da questão dela, de como ela se vê na vida, que é tudo Pitta, você vai errar a caixinha do correio. Você acertou a coluna, mas o buraquinho da coluna que era para receber, você mandou errado. Então, assim, a tua efetividade em termos terapêuticos vai ser muito baixa. Então, hoje, que está esse calor absurdo, óleo de coco na cabeça de coco, tomar Neem, tomar Harira Kumari. Isso vai fazer bem, eu acho que para todo mundo. Não é para todo mundo, assim, no geral vai fazer bem. Então, hoje a comida ia ser em doses cavalares de coentro, independente de qual é o doce da pessoa, porque o doce aqui está gravado. Na sessão que vem a gente vai conversar sobre o movimento dos doces nas estações e no dia. Eu estou jogando mais profundo, pro fim possível, a parte do que a gente chama assim, agora vamos falar sobre Vata, agora vamos falar sobre Pitta, vamos falar sobre Kapha. Porque isso deixa uma visão, a princípio, estereotipada. No final, quando você já tem um monte de informação e aquilo está bem organizado, você entende que Vata é uma pessoa criativa e que quando desequilibra fica ansiosa. Beleza, mas é porque você entende todos os processos que te levaram a chegar até ali. Em vez de só taxar, eu sou Vata, não sei o quê. Você é Vata, Pitta e Kapha, por necessidade, assim, senão você não está aqui. A questão mais... Então, depois que a gente conversar sobre esse ciclo, essa parte é muito bonita, porque o Ayurveda ele considera a saúde um processo de desequilíbrio organizado. Então, na sessão que vem a gente vai conversar sobre isso. Por que quando você desequilibra de uma maneira consistente, bem organizada, você está saudável? Não, isso é um negócio bem estranho para a nossa concepção de, eu estou em harmonia e tal. Mas a harmonia no Ayurveda envolve tanto acúmulo, quanto agravamento, quanto alívio. Não vou falar os nomezinhos em sânscrito por enquanto não, mas isso é a noção do Ayurveda. Você precisa agravar o Pitta para digerir, senão teu Pachaka não vai estar funcionando. Você precisa agravar teu Kapha para dormir, de alguma forma, mas você depois precisa aliviar aquilo também. Então a nossa função é saber o seguinte, a pessoa está aliviando aquele agravamento? Você agravou, assim, se a pessoa não agravou, você se preocupa, porque ela devia estar agravando. Mas se ela não aliviou, aí você é normalmente o que a gente chama do processo terapêutico. Mas a pessoa tem que agravar a Vata umas 4 da tarde, a pessoa tem que agravar Kapha umas 8 da noite, a pessoa tem que agravar Pitta uma meia-noite. Tem que agravar, porque o universo está agravando naquele momento. O que é nosso foco ela está aliviando em seguida. Isso é o que a gente vai ver na próxima sessão. O quanto aquela pessoa está aliviando o agravamento dela. Porque o agravamento está existindo. Nessa hora todo mundo está com o Pitta agravado. Nesse calor. A questão é, depois de que passar esse agravamento, o metabolismo vai voltar a um sistema que esteja saudável ou não? Ou ele vai continuar superaquecido? Ou superagitado? Ou superletárgico? E a melhor maneira de distinguir entre o que a pessoa realmente é e o que está desagravado? Então, depois da gente estudar o ciclo dos doshas, a gente vai poder conversar sobre a constituição. Porque aí você vai entender que uma pessoa, ela é mais Pitta, mais Vata, mais Kapha, mas a fase da vida dela tem um papel determinante. A gente nessa idade, de uns 20 até uns 50, 60, está todo mundo mais Pitta. Você não pode olhar só a constituição dela, sem olhar a hora do dia que está, sem olhar a fase do ano, sem olhar a fase da vida, porque senão você tem uma visão distorcida da constituição dela. Porque a constituição é o elemento base, onde os agravamentos dos ciclos vão atuar. Então, se você, nessa idade Pitta, está com agravamento de Pitta, isso me estranha menos do que se você já tiver com uma artrose de um agravamento de Vata. Ou se você tiver ainda com uma quantidade absurda de Kapha aí dentro,
que eu vou falar, pô, isso na infância até estava dentro mais ou menos do quadro, mas agora, então, para a gente entender a Constituição legal, a gente precisa saber onde ela está inserida. Porque senão fica um negócio assim, ah, eu sou pita. Tá, e daí? Se você morar no Polo Norte, aquilo dali vai ter uma influência baixíssima em você. Você é pita em que local, em que tempo, em que estação, em que horário, em que situação emocional. A situação emocional, então... porque teoricamente não seria um equilíbrio, por exemplo, uma pessoa pita morar num lugar mais frio. Teoricamente, isso daí tem uma condizência com o preceito Ayurveda que contrários se anulam. Normalmente no Ayurveda a gente busca que a constituição dela esteja perto, o estado que ela está esteja perto da constituição. Para isso, se a pessoa super esquenta, a gente joga coisas que esfriam, tanto internas quanto externas. Agora, o cara falar, o pitão lá, não, eu moro na floresta amazônica e minha vida está lá. Você vai falar para ele que você não deve viver lá? Como assim? O papel do terapeuta é auxiliar a pessoa naquilo que ela quer. Depois de um tempo, talvez ela aprenda que aquilo não faz bem para ela. Mas isso, com certeza, não foi você que ensinou ela. Foi a experiência dela. Quanto menos você se pretender ensinar as pessoas e quanto mais você puder apoiar elas no lugar que elas estão, mais chance tem do discernimento atuar. Porque não é nem você nem ela que aprendem, é o discernimento que se manifesta. Então você tem que, de alguma maneira, se sentir aliviado de ter tirado a responsabilidade do ombro, de ter que curar todo mundo, ter que ajudar todo mundo. Você nunca vai fazer isso. Você, no máximo, pode apoiar e fazer com que estejam condições para aquela flor florescer. Mas foi você que floresceu a flor ou foi você que plantou? Pode ter sido você que plantou, mas com certeza não foi você que floresceu. É a mesma coisa com o processo terapêutico. Nunca é você que cura a pessoa. Você, às vezes, até parece isso. Ah, eu plantei, então fui eu. A flor nasceu por conta de mim. Ela não nasceu por conta de você. Você teve um papel ali, mas ela nasceu porque ela nasceu. Teve muitas coisas ali atuando para que ela nascesse. Tem outras que não nascem. Então, sobre a questão do tratamento, a gente foca muito, primeiro, se a pessoa está perdendo tecido, depois se ela está intoxicada, depois como estão o agravamento dos doxas, se possível fazer uma faxina, olhar o apana, olhar o Pachaka Pitta, depois respirar e ver, como você está, tudo bem? Mas é mais ou menos assim, então o foco está ali. Aí depois que você checou o apana, assim, pronto, minha noção básica de funcionamento já foi. Aí vamos, como é que você se chama, não sei o que e tal. Mas assim, teu olhar em termos clínicos é assim. É claro que na hora de você fazer a anamnese com a pessoa, você não vai ser tão cru assim, mas isso é a tua forma de operar. Pelo menos mentalmente você está fazendo isso. Você está querendo saber como é que está o pachaka da pessoa. Está querendo saber como é que está o apana da pessoa. Está querendo saber como ela está de alma. Mas isso você não precisa estar verbalizando o tempo todo. Tem uma questão da diferença entre de estar suscetível ou não aos fatores externos. Porque isso a gente falou, né? A gente está num dia muito quente, então de alguma forma as pessoas estão com o pita gravado. Só que existem algumas pessoas que são mais no eixo com relação a esses fatores. Qual seria meio que o subdosha que está agravado, por exemplo, quando a pessoa está... Qual o subdosha de vata quando a pessoa está como se fosse aberto a essa então, o pita e o kapha, elas são coisas que a gente pode encontrar com assim, traços mais significativos na nossa fisiologia, dentro de uma perspectiva biomédica, bioquímica. Mas o vata é o nosso sistema bioelétrico, que a nossa medicina ela não se dedica muito tanto a estudar isso. Então a gente costuma dizer que a única coisa de vata que aparece de fato no teu corpo são os puns, os gases, que é o vata no estado fermentado.
O resto todo não está nesse corpo daqui, está nesse corpo daqui. Que é o corpo que alimenta esse corpo de cá, que é o nosso corpo prânico. Que é cerca de 10 vezes maior do que esse nosso corpo daqui. Que a gente pode chamar de aura, duplo etérico, o que for. Mas a ideia é, você vê que uma pessoa está mais centrada quando ela observa o início dos processos de desequilíbrio e atua sobre eles. Por isso, meditação. Que seja a forma como for. Mas o ato de estar centrado permite que você ajuste o desequilíbrio no início, enquanto ele é uma gota d'água. No momento que ele derrubou o copo, já tem que pegar um pano, não sei o quê. Mas no momento que pingou uma gota d'água, vai pouco, ó. Dá pra limpar. Entendeu? Simples. Mas no momento que derruba tudo, já, aí no momento que chega um caminhão, pipa aqui dentro, é diferente. Vai inundar a sala. Então a resposta é, como é que você faz para lidar melhor com os seus desequilíbrios? Pratica um maior contato de observação interna. Normalmente a gente chama isso de dharana. Dharana e dhyana. Dharana é a atitude focalizadora de concentração. Dhyana é a atitude de contemplação relaxada, onde você observa o que se passa dentro de você sem buscar qualquer tipo de julgamento ou pretensão do que deve acontecer. Quando você pratica o suficiente de dharana e dhyana, você pode deixar que o universo aconteça samadhi dentro de você de uma maneira mais consistente, que é mente equânime, que é a sua presença enquanto ser individualizado, dissolvido no oceano. E aí, quando a gente vai conversando sobre yoga, a gente vai conversar sobre essas etapazinhas. Mas, por enquanto, basta a gente saber que fechar os olhos, ou o que é que seja, e observar. Respiração, o que foi, e depois ver como é que estão meus pensamentos, como é que estão meus sentimentos, como é que estão minhas sensações. Claro que isso num tempo maior do que eu estou fazendo. E aí depois, como é que estão minhas sensações, como é que estão meus sentimentos, como é que estão meus pensamentos. E aí você entrando em contato com as coisas que normalmente estão passando no teu processo subconsciente, sem que você observe ele, quando você liga a luz no teu subconsciente, você consegue ver várias coisas que estão sendo processadas pelo teu sistema que você não está tomando conta deles, né? Assim, tomando ciência, conhecimento. Respondi? Lili? Então, o que acontece é, quando tem muito pita na tua pele, você não consegue ter pita na tua cabeça. Ou quando tem muito pita na tua barriga, você não consegue ter pita na tua cabeça. Então, quando você acabou de comer muito, você não consegue pensar. Quando está muito quente, você não consegue pensar. Porque o teu pita está direcionado para ali. Teu sistema todo de entendimento está procurando entender qual é a melhor forma de garantir que a tua temperatura fique estável. Sobra pouco para a tua cabeça entender o que eu estou falando. Quando o teu sistema todo está direcionado a entender o que ele precisa cozinhar ou não dentro de você, fica difícil não sobrar alguma coisa para entender o quanto você precisa do que eu estou falando. Então isso tudo envolve. Fica difícil pensar quando eu acabei de comer muito. Fica. Porque o teu Pachakapita roubou o teu Sadakapita. Assim como quando tá com muita fome, né? Então, por isso que a gente, quando vai estudar, a gente tem que ver como é que está o meu sistema de Pita aí. Como é que está o meu sistema de Vata. Por isso que a gente faz o Nadishodhana, para primeiro regular o Vata. Depois faz um pranayama de concentração, para fazer com que o teu Pita esteja focado onde você quer estar. E depois que termina tudo, faz alguma coisa pro teu kapha, para você ficar contentado com o que está ali na frente. Pelo privilégio de poder estudar aquilo maravilhoso. É assim. O calor hoje tá tipo destruindo assim. Aí você vê, cara, é difícil. É difícil pensar com calor. Então, pra gente terminar, em homenagem a esse calor, vamos fechar os olhos.
Deixar a sua coluna assim minimamente confortável. E vamos botar a ponta da língua entre o palato duro e o palato mole. Deixe que ela repouse suavemente entre o palato duro e o palato mole. Agora deixe que venha uma lua cheia, refrescante, e banhe o centro da sua cabeça. Sobre um mar plácido e tranquilo, com uma brisa suave. Inspira, expira. Namastê.